né, entre as duas guerras mundiais. Tá? Enquanto o steampunk lida com o vapor e com a tecnologia a vapor, né, levado às últimas consequências, no dieselpunk você está falando de óleo diesel, né, você está falando de fumaça. Né? Então vocês, enquanto no steampunk vocês vão encontrar lá obras como Sherlock Holmes, cinematograficamente falando, né? Você vai encontrar Captain Sky no dieselpunk, ou Rocketeer, né? E uma série de outros filmes que tem essa linguagem, como Hellboy, por exemplo, que é do dieselpunk. O futuro Capitão América também. O futuro Capitão América também, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Raul, a respeito a respeito de cyberpunk, como é que você enxerga a relação entre o cyberpunk e o steampunk e o dieselpunk? Bem, em primeiro lugar, não é todo mundo que está também familiarizado com o termo cyberpunk, né? É difícil você tornar isso um pouco mais claro, mas é a visão mais próxima que a gente tem, né? Que foi uma visão bastante inspirada nos anos 80, nos anos 70, e fala pra gente de um futuro cheio de fios, cheio de computadores enormes, todo mundo ligado com um chip na cabeça, baixando dados da internet de baixo no cérebro, ou seja, uma interação do homem com as máquinas que é muito forte. Intrusiva, né? Exatamente, de uma forma até que a realidade humana começa a girar em torno da tecnologia. O steampunk, inclusive o termo steampunk, surgiu como uma brincadeira com o cyberpunk, né? Brincaram algo como punks a vapor, né? Seria uma mudança social que aconteceu, mas num século XIX que não existiu. Enquanto no cyberpunk você pensa em um futuro bem para frente, ou não tão assim para frente, mas completamente dominado por uma tecnologia nova, no cyberpunk você pensa o que teria ocorrido, de que forma teria evoluído a sociedade se certas tecnologias tivessem sido criadas antes, ou se algumas coisas que foram criadas não tivessem tido continuidade, como por exemplo a máquina diferencial do Charles Babbage. Para quem não sabe, Charles Babbage no final do século XIX ele desenvolveu um computador todo composto por engrenagens e enorme. Era um computador do século XIX, imagina. A internet a gente teria nos anos 10, nos anos 20 talvez. De que forma isso teria ocorrido? Muita gente repara na moda do steampunk, né? Se essa estética, esse charme todo, as cartolas, os corsês, se eles tivessem perdurado, e junto disso a gente tivesse computadores de madeira, a gente tivesse essa estética tão rica, tão cheia de veludo. Enquanto no cyberpunk você pensa em um futuro, no steampunk você homenageia o passado. E eu acho que são duas formas diferentes, não só de você brincar, mas duas formas diferentes de você refletir. Você refletir aonde essas mudanças vão te levar e aonde essas mudanças poderiam ter te levado. Sim, a questão da importância do retrofuturismo, né, ela vem do seguinte: para que tantas linguagens? Por que a gente vai revisitar uma era para contar uma história e não falar do futuro pura e simplesmente? Vamos falar do ano 2030, vamos falar do ano 2050. Bom, em algum momento a gente vai chegar no ano 2030, no ano 2050. Aí aquela obra, né, que a gente escreveu a respeito do ano 2050 vai ser risível. Né? Claro que vai ser valorizada, é claro que ela continua tendo seu mérito, mas ela vai ser risível porque ela já é datada. Você deu a data de 2050. Quando você faz uma viagem ao passado que nunca existiu e conta uma história, né, você está buscando uma realidade alternativa, mas é um pouco mais do que isso. Você está buscando o conhecimento que as pessoas já têm a respeito daquela determinada época. Né? Então, assim, não interessa a idade da pessoa, ela tem um conceito do que foi o século XIX, do que foi o século XVIII. Né? Então, quando você volta, né, para o passado e começa a contar uma história naquele passado, ainda que seja um passado modificado, cheio de futurismos lá dentro, né, o que você está fazendo? Você está pedindo auxílio ao próprio leitor para ele ressignificar a sua obra, para ele ler a sua obra, interpretar a sua obra à luz do conhecimento que ele já tem. Né? E uma coisa interessante disso é que o retrofuturismo te dá a oportunidade, né, de enxergar a época em que você vive agora através desses olhos de uma época que nunca existiu.
né? Então você vai discutir nostalgicamente o passado, falando que o século XIX era lindo, era maravilhoso, a gente estava cheio de ideias, uma tecnologia crescente, né? Mas a gente também pode ser soturno nessa leitura, né? A gente pode ver a distopia, né? O erro desse passado. A gente pode falar da escravidão, a gente pode falar do abuso contra a mulher, a gente pode falar de uma série de coisas que vão remeter à época atual, né? Porque a época atual, a gente discutiu a respeito de distopia outro dia, mas a época atual, ela é distópica em algum ponto, né? Existe uma série de coisas com as quais nós estamos indispostos no dia a dia. Seja a corrupção com a política, que também ela se reflete no passado do século XIX, seja a violência contra a mulher, que ainda existe hoje, que também se reflete no passado do século XIX, né? Quando eu sentei para conversar com o Philip Reeve, a gente fez uma entrevista que foi ao ar no steamcast.com.br, ele até botou no site dele, ele falou para mim que o amor que ele tem pelo steampunk é muito profundo, mas não é profundo o suficiente para ele negligenciar todas as outras épocas, né? Então ele adora a tecnologia e a estética do século XX, no meados do século XX, como 1945, né? Ele adora a estética do século XVIII. Então o que ele fez? Ele deu um jeito de a sociedade, depois de destroçada e fragmentada, toda a sua cultura destruída, né, teve que construir em cima dos cacos que existiam. E aí ficou esse pastiche, né, essa diversidade de culturas e épocas no mesmo momento histórico que seria 2030. Né? Tudo isso dentro de cidades que andam por aí, né, não cidades estacionárias. Né? Então, o próprio autor do livro, ele valida, né, ele empresta valor para qualquer uma dessas formas de expressão retrofuturistas, né? E ele não conseguiu optar por uma. Ele falou para mim que em determinado momento ele queria fazer uma obra steampunk, mas ele resolveu que a história era muito mais importante do que isso. Basicamente a distopia, ela não é uma forma de ser ranzinza, não. Existe uma indisposição com a realidade, o autor está lá se expressando a respeito dessa indisposição. No entanto, existe também o heroísmo, né? No caso do Mortal Engines, o personagem principal, ele vive numa Londres, né, que é a cidade principal do livro, que é uma Londres automóvel, né? Ela anda sobre esteiras, caçando outras cidades, e essa é a forma de vida que ele conhece, assim como a forma de vida que nós conhecemos tem políticos corruptos, né? E em determinado momento o nosso idealismo desaba e a gente acha que as coisas são assim mesmo, o nosso idealismo vira cinismo, né? E ele vive então nessa realidade, é a única que ele conhece, até que em um determinado momento ele não está mais dentro da cidade, né? E ele começa a perceber o mundo de outra forma, porque ele tem a experiência de escapar daquela distopia, como no filme THX 1138, que foi o primeiro filme do George Lucas, né? Como Matrix, né? Que ele sai de dentro da Matrix, ele é retirado daquela realidade, né? Que é a única realidade que conhece, e ele começa a perceber o que ele está vivendo de fato, que ele de fato está vivendo uma distopia. Isso acontece com todos nós em determinado momento da vida, que a gente se decepciona com o mundo onde a gente vive, certo? Queria falar de uma coisa muito importante, que a literatura ela abre novos mundos pra gente. Da mesma forma que aconteceu com 1984, que a gente tinha aquele Big Brother, né, o grande irmão observando todo mundo e controlando a sociedade. Nessa Londres futurista que aparece no Mortal Engines, as pessoas também assistem todas as conquistas de Londres através de um telão. E elas ficam... elas aceitam aquela realidade como toda a realidade, como se não houvesse nada além daquilo que é exibido no telão. Para que isso acontece no livro? Eu acredito que isso é uma forma também do autor mostrar que a gente pode, através da literatura, sair da Matrix e poder olhar aquilo. Muitas vezes, hoje em dia, a gente aceita aquilo que está passando na televisão, mas sem se preocupar em interferir, sem se preocupar com o que está acontecendo com o cenário à nossa volta. Enquanto a gente tem essa Londres em cima, não sei se vocês já viram, tanques de guerra, eles têm aquelas rodas, né, com a, como é que se chama, lagarta, né, que é aquela esteira que tem em volta para que possa se locomover.
Quando o mundo está completamente devastado, eles não têm outros recursos, Londres, eles perdem as fundações de Londres e transportam Londres para cima de lagartas, para cima dessas grandes rodas, para poder caçar cidades menores. Ou seja, os habitantes das cidades grandes têm que sobreviver à custa da destruição dos habitantes das cidades menores. E também fugir de cidades maiores ainda. Isso também é, no caso, uma forma de refletir a respeito do que está acontecendo. Da mesma forma que acontece em Silent Green, chega uma hora que sem recursos eles têm que começar a explorar tudo que eles podem. E tem uma parte do subterrâneo de Londres que eles reciclam até os dejetos humanos, né? E começam a fazer um lanche experimental. Imagina a que ponto. É muito interessante que na leitura do livro eu comecei a ficar completamente absorvido por causa da aventura que o livro proporciona. Você saltando de dirigíveis, né, para cima da cidade móvel, tentando escapar de uma cidade tentando te devorar, caçadores indo atrás. E no meio dessa fantástica viagem, eu lembrei das joias da Naná, porque como eles não têm acesso à tecnologia, toda a tecnologia que eles escavam, eles tentam utilizar de alguma forma. E eles montam colares com CDs antigos, né, com peças que eles não fazem ideia do que é. E tudo isso vai te proporcionando um cenário onde você pode refletir não só a respeito do futuro, do passado, mas também a respeito do presente, de que forma está sendo utilizado. Qual foi o erro que foi cometido para que a gente chegasse naquela determinada distopia. E também, enquanto os cidadãos de Londres estão ignorantes a respeito do que está acontecendo à volta, eles precisam sair da cidade para olhar, a gente fica ignorante a respeito de muitas das nossas atitudes e a gente precisa do livro para poder enxergar isso. Eu acho que isso é um dos papéis principais, não só da literatura, mas principalmente do retrofuturismo. A Sociedade Retrofuturista e o Conselho Steampunk conferem essa comenda em honra ao mérito do confrade Romeu Martins, maio de 2009.